2016 também foi um ano de encontros. Representantes dos 21 municípios do estado do Rio elaboraram metas, identificaram oportunidades de crescimento para a região metropolitana. Esses encontros, realizados com os secretários, tinham como objetivo recolher deles informações que pudesse permitir elaborar um programa o mais customizado possível, quer dizer, o mais de acordo com as necessidades de cada um dos municípios que compõem a região metropolitana, que são muito distintos entre si, não só em termos de tamanho, mas também como capacidade de resposta e de implementação das políticas públicas. Então, o resultado final foi um desenho de um projeto, de um programa, e que nós estamos submetendo ao Banco Mundial para promover essa integração das políticas públicas a nível regional, metropolitano, entre os municípios e o governo do estado, visando aprimorar a gestão, integrar as políticas, produzir e conhecer melhor a realidade das informações geográficas, cartográficas e, por fim, também melhorar a gestão tributária, aumentar a capacidade dos municípios de responder às demandas e também do estado de trabalhar em conjunto com nesta região. As prefeituras brasileiras, de uma forma geral, elas têm na sua capacidade de implantar políticas públicas, duas fontes básicas de recursos. Recursos federais, que vêm através do Fundo de Participação dos Municípios, e recursos da arrecadação própria, sobretudo os que vêm do IPTU e do ISS, que são de competência municipal. Em muitos municípios, esse balanceamento não está muito adequado. Há muita dependência de recursos federais e pouca dependência, vamos dizer assim, e uma não dependência de tanto de recursos próprios. O que se pretende é que as prefeituras, na medida do possível, melhorem a arrecadação tributária própria e dependam cada vez menos dos tributos federais, sobretudo, como nós estamos vendo agora, a questão do royalties, onde houve uma drástica diminuição da arrecadação municipal. Portanto, quanto menos dependerem de recursos, digamos assim, exógenos, e mais de recursos endógenos, as prefeituras estarão mais capacitadas para implementar de uma forma mais adequada as suas políticas públicas. Os recursos que nós estamos usando são recursos de bancos, agências multilaterais de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano. E o programa do Banco Mundial e do Banco Interamericano se atém à região metropolitana, de modo que não foi possível, nesse primeiro momento, extrapolar o uso desses recursos para outras regiões, além da metropolitana. Então, primeiro esclarecimento. E o segundo é que o programa vai tender a ajudar mais os municípios mais carentes, porque tem municípios com uma belíssima capacidade de planejamento, como o próprio município do Rio de Janeiro, o município de Niterói, enfim, existem vários municípios que já têm uma ótima gestão. Não se beneficiarão tanto. Claro que esse conjunto de dados sempre é útil para qualquer município, mas enfim... Até porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade metropolitana, então, na medida que as cidades do entorno se organizam, esse planejamento pode ser trabalhado em conjunto, Exatamente, mas tende a ser. Esse projeto ele vai ser tanto mais eficiente quanto maior for a deficiência do município em termos de planejamento. Quer dizer, então, socialmente, ele é muito interessante exatamente por isso. Ele vai ajudar muito aqueles que precisam mais. Para ampliar o número de informações disponíveis para o planejamento, foi lançado o Plano Estratégico de Logística de Cargas, o PELC, um estudo que reúne as principais informações sobre políticas públicas nos mais diversos modais, ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, dentro de um cenário para os próximos 30 anos. O que motivou o desenvolvimento desse plano é o fato de que você tinha todo o ativo de transporte do Estado do Rio de Janeiro, com os portos, aeroportos, funcionando de forma meia assim, sem haver uma lógica e uma coordenação única. O Estado do Rio de Janeiro ele pecou por não ter, no passado, realizado um plano. Este é o primeiro que é realizado no Estado do Rio de Janeiro. É um plano de Estado, e a partir de agora nós vamos ter um ativo e um trabalho para construir o futuro
fortalecer a economia do Estado do Rio de Janeiro, do país, e corrigir também algumas falhas que nós temos na nossa estrutura de transporte do Rio de Janeiro. Um plano que foi desenvolvido com a participação da sociedade, da Ação Comercial, da FIJAM, da Federação de Transporte de Cargas, diversos agentes econômicos que representavam esses segmentos, que participaram com diversas reuniões pelo Estado do Rio de Janeiro, conversando sobre deficiências, sobre o potencial de cada região, sobre o que se imaginava em relação ao futuro, e contando com o apoio financeiro do Banco Mundial e de um grupo técnico, de um consórcio formado por pessoas especialistas nessa área. Quer dizer, eu acho que tem o governo, tem a iniciativa privada, através de suas entidades, e tem um consórcio com técnicos trabalhando, pensando no presente e no futuro do Estado do Rio de Janeiro no aspecto logístico. Quando você faz um plano desse, projetando até 2045, você não pode pensar o momento, né? Você tem que criar condições para que o futuro seja melhor do que o presente e do que o passado. Então, é um investimento grande, de parceria público-privada, tá? Mas não vai ser resolvido isso de imediato. Você tem várias etapas a serem desenvolvidas daqui para frente. É importante ressaltar que todas as áreas do Rio foram contempladas, né? O Noroeste, Nordeste, Sul, Fluminense, a gente fez visitas e reuniões locais para depois fazer o geral. Então, isso é importante, que todo o Estado do Rio foi contemplado. Quando a gente pensa que o Rio de Janeiro ele funciona como se fosse uma rótula, né? Ele fica no centro da região sudeste, né? Então você tem estados importantes no nosso entorno. Tem o estado de São Paulo, tem o estado de Minas Gerais e puxando aí, conforme a Regina falou, todo o centro-oeste, né? O estado do Espírito Santo, né? E é lógico que você não pode pretender que só o Rio de Janeiro ganhe esse peso de plataforma mundial. Nós temos o Rio de Janeiro como a base do nosso trabalho aqui. Mas nós vamos ter uma conexão direta com a região centro-oeste. Hoje, mais de 50% da carga movimentada no Porto do Rio de Janeiro é de Minas Gerais. Em valor agregado, isso representa quase 60%. Então, aqui realmente é a porta de entrada e saída para o centro-oeste do Brasil, para Minas Gerais, que não tem porto. Então, esse canal, a tendência é cada vez mais ser intensificado. Temos também um planejamento logístico, também com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o Porto. O Espírito Santo vai ser, nesse projeto, existe a previsão da Estrada de Ferro 118, é um dos projetos, você melhorar a comunicação, porque tem carga que você pode fazer no Rio, carga que pode fazer no Espírito Santo, e fazer com que a logística geral traga menor custo para o Brasil e maior competitividade internacional. Já com São Paulo, a gente sabe que São Paulo também tem um ativo portuário muito grande, muito importante, uma produção industrial, o maior PIB do Brasil. Nós não podemos, vamos trazer de lá toda a carga que vem de São Paulo, não. Mas parte da região do estado de São Paulo também, o norte de São Paulo, onde seja viável e represente um custo menor, também vai passar a utilizar a nossa estrutura aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Lado a lado, vemos estudos e projetos que definem o potencial econômico do Estado com planejamento territorial específico para cada região. E a construção civil vem trabalhando na disseminação e integração de tecnologias, reduzindo custos e prazos na entrega de projetos através de uma nova plataforma, o BIM. Sabe-se que em algum momento ao longo do futuro próximo, a tecnologia CAD, que é o que a gente utilizava até então, vai ser substituído pelo BIM. O CAD ele simplesmente emula dentro de um computador o que a gente fazia à mão. A gente desenhava 2 linhas numa folha de papel e chamava de parede, em planta baixa. O BIM ele é tido meio universalmente, não só no Brasil, no mundo todo, como o futuro da construção civil. Hoje você tem um projeto muito mais detalhado, com muito mais informações. Então, você consegue, na verdade, fazer a construção daquela determinada edificação de forma virtual. Então, você tem uma construção virtual onde você pode prever, né, erros de construção, sobreposição de instalações. Então, isso facilita demais para o profissional da área, tanto o arquiteto quanto o engenheiro. E o próprio mercado está solicitando que o profissional tenha essa bagagem dessa informação na tecnologia BIM. A gente tem que criar uma mão de obra, temos que ter técnicos capacitados em falar essa linguagem nova, né, para conseguir implementar ela, porque os ganhos todo mundo sabe que existe. Só que até se chegar lá tem muito caminho a ser percorrido, né? É preciso ter um investimento, né, porque você está num momento de redução de projetos, né, de até
rever os seus conceitos, né, de processo de trabalho. Então, um investimento é necessário em equipamentos, em capacitação, né, como o Roberto já falou. É importantíssimo que as empresas que estejam contratando um projeto já entendam o que é que elas vão receber, porque isso muda bastante a forma de produzir, né, um projeto e também a forma de construir. Acho que o impacto maior está tanto na construção quanto na operação. A fiscalização de um projeto em BIM é muito mais eficiente, né? Ele não está correndo riscos de estimativas erradas, né? Porque ele está pegando a informação a partir de um modelo que tem todos os dados, né? Então, a visão disso para órgãos de controladoria é muito positiva, né? O mesmo para quem vai fazer um financiamento de uma determinada construção, né? Quer dizer, então, como é que é o custo disso, de onde vem, né? Quer dizer, como é que eu tenho certeza de que a informação está coerente? Então, assim, a visão a nível governo, ela tem, principalmente Brasília, né? Ela tem se estabilizado bastante em cima da adoção, né? E eu acho que isso é algo que vai se perpetuar em outras áreas. Uma forma de fazer com que as empresas agilizem seus profissionais são as entidades públicas adotarem o BIM. Nós, inclusive, o Sinduscom Rio, nas propostas que nós apresentamos como sugestões aos candidatos a prefeito aqui no Rio de Janeiro, nós estamos sugerindo a implementação do BIM na Secretaria Municipal de Urbanismo e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para agilizar os projetos, e que vai dar uma economia muito grande, porque você rapidamente tem o seu projeto aprovado e pode começar as obras. Uma das nossas grandes conquistas esse ano foi sediar um dos maiores eventos do mundo, as Olimpíadas. Tema do nosso próximo bloco, Rio em Foco Aqui, política e economia caminham juntas.